Fala, vigilante, tudo bom? Olha eu aqui de novo para mais um vídeo. Meu nome é Bruno, sou servidor público, consultor de vigilância sanitária na área de alimentos e hoje nós vamos abordar mais um tópico para auxiliar você que tem comércio na área a manter tudo direitinho e dentro dos padrões de vigilância. Hoje nós vamos tratar de um tópico super importante que entra diretamente na parte das boas práticas, que é o quê? Estrutura física. Exatamente. Lembra que no vídeo anterior nós conversamos sobre a parte de licenciamento e eu dei dicas referente à parte, né, estrutural, que teria que estar de acordo e tudo mais? Hoje nós vamos adentrar mais especificamente o que é estar de acordo. O que eu tenho que observar ali na minha parte estrutural para manter o meu estabelecimento manipulador de alimentos, comerciante de alimentos, dentro dos padrões e não ter problemas com a vigilância sanitária. Bem, mas antes de tudo, vou pedir para você seguir, curtir e compartilhar. E como eu sempre falo, vamos disseminar informação. Você que tem outros colegas no ramo de alimentos, que tem os seus comércios também, dissemine essa informação para que todos trabalhem garantindo a qualidade aí dos produtos que são ofertados aos seus clientes. Quando a gente fala de estrutura física, uma das primeiras coisas que a gente tem que se atentar ao local em que a gente quer realizar a atividade é o tamanho, a estrutura física de, né, disposição de cômodos e tudo mais, se aquele imóvel vai atender o que eu quero fazer. Seja para um mercado, para um açougue, para uma lanchonete, para um restaurante, eu tenho que saber se a disposição onde eu vou fazer a manipulação dos alimentos, ela é adequada para eu colocar todos os itens de forma organizada, regular, né? Se o fluxo da minha produção estará ok, tá? Se banheiro, cozinha não conversam e quando conversam, o que eu posso fazer para minimizar o risco de contaminação cruzada entre as áreas? Se eu tenho uma área para atender clientes, porque eu não posso ter uma área de produção que fale diretamente, que tenha acesso, né, de pessoas que não sejam, né, os manipuladores, o responsável ali, eu não posso ter circulação de pessoas estranhas. Então, tudo isso tem que estar de acordo com o que eu estou me propondo a fazer. Então, eu tenho que sempre verificar de acordo com o que eu quero, né? Então, este é o primeiro item que eu tenho que observar para verificar se o imóvel está de acordo com aquilo que eu pretendo fazer. Tinha aquela música, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Aí não. Então eu preciso verificar estruturalmente. Teto, parede estão em boas condições, né, de acabamento, tá? Isso quer dizer o quê? As paredes teto, elas precisam ser de fácil higienização, né? Eu não posso ficar perdendo muito tempo com ranhuras, com buracos, com texturas que possam dificultar a limpeza do meu local de trabalho, do meu ambiente. Então, toda essa estrutura tem que ser de cor clara, não necessariamente branca, mas tem que ser uma cor clara exatamente para evidenciar a sujeira, né? Então, quando eu preciso fazer a higienização ali, tá? Então, pintada de cor clara, com tinta lavável e impermeável. Isso para quê? Para evitar que, né, eu tenha problemas ali na minha estrutura em que haja mofo, tá? E qualquer outro tipo de problemas que possa acarretar na contaminação cruzada dos alimentos. E aí você pode me perguntar, Bruno, então tá, então para facilitar tem que ser azulejado, tem que ser revestido? Eu te digo, não. Como eu falei, se você garantir que a sua parede seja lisa, lavável, impermeável, não há a necessidade de você ter que revestir, colocar azulejo na sua área de manipulação. A não ser que a legislação do local, né, município, estado onde você vai exercer, exija isso. Aqui no estado de São Paulo, a CVS 5 ela não exige que seja revestido, tá? É que o revestimento ele facilita na higienização. É o ponto. Então, você quer facilidade? Beleza, mas não que seja obrigatório, tá? Piso. O piso, ele tem que ser lavável, tá? Para facilitar, como eu disse. Então, tudo a gente tem que pensar em facilitar o nosso dia a dia, facilitar a higienização, e ele tem que ser antiderrapante. A gente tem que lembrar que o manipulador de alimentos, ele está num ambiente onde vai cair água, onde vai ter respingo de gordura. Então,
Tudo que possa acarretar riscos de acidente, de repente você está entrando com caixas para abastecer o seu estoque, vai pisar no, né, no piso ali molhado, úmido, engordurado e pode ocorrer um acidente de trabalho. Então, atenção quanto ao piso. Lavável e antiderrapante. Ok, verifiquei, né, minhas paredes, teto, piso estão ok. Vou me atentar ao que agora? Instalação elétrica. A instalação elétrica tem que se atentar por N motivos. O mais importante, a questão de riscos de acidente, né, choques, curtos-circuitos, né, incêndio no estabelecimento, tá bom? Isso ninguém quer, tá? E a questão também da prevenção de vetores, de acesso e moradia para vetores. Então toda a instalação ela precisa estar embutida, seja na parede, seja naquelas canaletas. A atenção com as canaletas é maior por conta da limpeza, porque por ela ser, né, um material instalado externamente, o acúmulo de sujidade, de poeira, de sujeiras que vão sendo produzidas durante a manipulação de alimentos é maior. Então você precisa ficar sempre atento. Então não posso ter fiação exposta de jeito nenhum e tenho que cuidar para que as estruturas onde os fios estejam instalados estejam sempre de acordo. E outra coisa são as tomadas interruptores. Todas as tomadas interruptores precisam ter a proteçãozinha lá instalada, os espelhinhos, para quê? Aquele acesso às canaletas, às caixinhas, elas servem de moradia para vetores. Então pensa que você tem uma instalação lá, né, desprotegida, vão umas baratinhas lá, ficam lá dormindo durante o dia que você está trabalhando, você fecha o seu estabelecimento, vai embora lá tranquilo depois de mais um dia de trabalho, e quem é que vai fazer a festa à noite? As baratas. Então, por isso é muito importante você manter também, além do risco também, né, de choque por contato direto ali com a instalação, manter as caixinhas dos interruptores e também das tomadas sempre protegidas, tá? E aí, falando de vetores de insetos, um outro ponto muito importante são as saídas de esgoto, os ralos. Todos os ralos precisam estar protegidos, então eles precisam ter as suas tampinhas com sistema abre e fecha e mantidos o quê? Fechados. Senão não teria, né, o porquê de se ter, né, um produto diferenciado. Eu só vou abrir esse sistema quando eu estiver fazendo a minha limpeza lá periódica, né, para a água poder escoar, né, para o líquido poder escoar. Terminou de escoar, fechei. Isso evita que vetores venham do esgoto e aí a mesma questão lá das canaletas de eletricidade, tá? E até mesmo por refluxo de esgoto. De repente deu algum problema ali na rede, alguma coisa, e vai retornar esgoto para o seu estabelecimento, seja na cozinha, na área de serviço, no sanitário. Então, onde eu tiver ralo, eu preciso protegê-lo. Esse sistema abre e fecha geralmente são para aqueles ralinhos, né, que a gente tem até em casa mesmo, que são os ralinhos redondos. Mas para aqueles ralos estilo grelha, que são aqueles ralos maiores, né, compridinhos, o que você pode fazer? Você pode comprar a tela milimétrica, né, fazer o formato ali, tamanho, a medida do ralo, tira a tampa, instala a tela milimétrica, tá? Onde não passa nada de seta, ali no caso vai passar água, tá? E aí você coloca a grelha por cima para segurar. É uma forma de você também manter a proteção ali contra vetores dentro da sua área de manipulação. E aí chegamos na iluminação. Eu tenho que ter um ambiente de trabalho, principalmente uma área de manipulação muito bem iluminada, né? Para eu poder verificar corretamente os produtos, as informações de rotulagem, de etiqueta. Então eu preciso ver a sujeira, né? Então eu preciso ter uma área bem iluminada. E qual a atenção que eu tenho que ter na iluminação, além, né, dela estar de acordo com o tamanho? Porque não adianta eu ter um pé direito muito alto no estabelecimento com uma iluminação super fraquinha. Então, a atenção é essa, quanto, né, ao tamanho do local, a necessidade da quantidade de luminosidade. E as iluminações que não sejam de LED, elas precisam estar protegidas, né? Ter, né, os bocais, as luminárias protegendo, por quê? Se houver um pico de energia, uma explosão, alguma coisa, os cacos daquele material, né, da lâmpada, eles ficarão presos dentro da luminária. Então você não vai correr o risco desses cacos caírem sobre quem estiver ali no momento manipulando, cair sobre os alimentos, de repente eu não vejo cair sobre uma panela lá que está fervendo, uma massa de pão, de bolo que eu estou fazendo, e aí, olha a consequência desastrosa, tá? Hoje em dia, até por questão mesmo de economia, né, de energia,
A maioria das pessoas já, né, se adaptaram ao LED, mas se não for o seu caso, só tenha atenção. Por quê? O LED ele não explode, então ele queima se acontecer, mas ele não vai explodir, não vai correr o risco dessas partículas de vidro, do material, né, se espalharem pela área. Então é sempre atenção. Se for de LED, perfeito. Se não for de LED, coloque a proteção à luminária. As pias do meu estabelecimento. Seja a pia da minha cozinha, onde eu uso para lavar os meus utensílios, né, que eu utilizo ali no dia a dia da manipulação, seja a pia dos sanitários, tanto de cliente quanto dos manipuladores, principalmente dos manipuladores, tá? Eu preciso me atentar ao quê? Além da instalação hidráulica está, né, ok, não ter vazamento, gotejamento, que isso também vai influenciar no gasto ali que você vai ter na sua conta de água, eu preciso me atentar a ter instalados os dispensadores de sabonete líquido e de papel toalha, tá? Porque as pias elas precisam ser de fácil acesso para que o manipulador possa higienizar as suas mãos frequentemente e sempre que necessário durante o seu expediente de trabalho, tá? Após o banheiro, isso é óbvio, a gente espera que todos saibam, né, que usou o banheiro, lavou as mãos, tá? E aí qual é a atenção que eu preciso ter para esse material? O material ele tem que ser, né, fácil de ser utilizado. O papel toalha ele não pode ser reciclado, sabe aquele mais escurinho, que ele é meio acinzentado? Esse tipo de papel para quem trabalha na área de alimentos ele não é permitido. Então somente o papel branco, que é o de folha, né, virgem. Então vocês se atentem, porque às vezes o papel reciclado ele é mais barato, mas você não vai poder utilizar para aquela atividade que você está executando, tá? E o sabonete. Sabonete líquido, repete, líquido. Não uso barra de sabonete dentro da área de manipulação, tá? O líquido ele tem que ser neutro e inodor. Por quê? O neutro, exatamente, e antibactericida, claro, porque ele tem que higienizar a mão do manipulador, mas sem deixar vestígios de perfume, tá? De nada que possa contaminar o alimento com aquele produto. Então a gente sempre tem que ter na nossa cabeça o quê? Minimizar o risco de contaminação cruzada. E contaminação cruzada, ela pode vir até de onde a gente menos imagina, tá? Então sabonete bactericida, neutro, né, inodor, ele vai servir apenas para higienizar as suas mãos, tá? E a mesma coisa você vai fazer na pia do sanitário. Uma coisa que nós devemos nos atentar é para as janelas e portas que dão acesso a áreas externas. Todo acesso para a área externa, ele tem que ser mantido protegido, tá? No caso de portas, elas precisam ser mantidas fechadas e prestar muita atenção no rodapé, porque o rodapé também tem que estar protegido, tá bom? Porque ali pode ser acesso para vetores. E as janelas, todas, se não estiverem fechadas para, né, facilitar ali, né, a circulação de ar e que o ambiente fique um pouco mais, né, agradável para o trabalho na questão de temperatura, se ele não for um local com temperatura controlada, vocês precisam ter a instalação de telas milimétricas devidamente instaladas nas janelas. Eu não posso ter frestinha, não posso estar com a tela rasgada, mal posicionada, né, na janela, porque tudo isso transforma-se em acesso para os vetores. Lembre-se que vocês estão trabalhando com comida. O aroma, o ingrediente, tudo aquilo vai atrair vetores, moscas, baratas, ratos, e é tudo que não pode ter na sua área de manipulação. Então, na hora, você pode comprar aqueles rolos, tem em casas já com instalação a velcro, se você quiser fazer com instalação de madeira para o lado de fora, né, tudo mais, não tem problema. Desde que você se assegure, que seja tela milimétrica, ou seja, aquela que só vai passar vento, nada mais entra na sua área, tá? Que esteja em bom estado de conservação e de higienização, principalmente aquelas telas que são mais clarinhas, então você consegue ver mais quando poeira, gordura, tudo mais, né, começa a sujar, tá? E a instalação dela tem que estar de acordo com o tamanho ali da sua janela, da esquadra, tudo certinho. As lixeiras que você utiliza no seu estabelecimento manipulador de alimentos podem ser qualquer uma? Não. Também precisamos ter essa atenção na montagem ali da estrutura do meu estabelecimento. As lixeiras elas devem ser tampadas e as tampas devem possuir acionamento por pedal. Para quê? Para evitar que o manipulador tenha que colocar as suas mãos ali na tampa toda vez que tiver que, né, desprezar
um resíduo. Isso porque, lembrando novamente, risco de contaminação cruzada. Então, as lixeiras precisam ter pedal para o acionamento, em bom estado de uso, tá? Então a manutenção ok. Quebrou, não deu para consertar, eu preciso trocar, tá? E ela precisa conter sacos de lixo resistentes e do tamanho adequado para a quantidade de lixo, de resíduo que você produz ali no período, seja no dia, no meio-dia, tá? Então precisa se atentar quanto a isso. Às vezes o saco de mercadinho, na quantidade que você, né, produz e para o tipo de lixo que você produz, ele pode rasgar, ele pode, você vai ter que ficar se preocupando em trocar toda hora pelo tamanho. Então, sacos de lixo resistentes e de acordo com a quantidade de resíduos, tá? E isso se aplica às lixeiras da área de manipulação e dos sanitários, tá? Então, o padrão é igual. Todo estabelecimento que manipula alimentos, na verdade, qualquer tipo de estabelecimento, porque, né, precisa-se. Você precisa ter um local adequado para guardar e manipular os produtos e utensílios de limpeza. Baldes, vassouras, rodos, produtinhos mesmo, desinfetante, detergente, água sanitária, tudo isso precisa ficar segregado, guardado num local adequado, né? Num DML como conhecemos habitualmente. Bruno, minha cozinha é minúscula, eu não tenho uma área, o imóvel lá não tem uma área separada. Você pode, de forma organizada, de repente, embaixo da pia da cozinha, segregar ali um espaço para guardar apenas esse tipo de produto, os panos que você vai utilizar para passar ali no piso, os produtos, tudo mais, tá? Só que aí é muito importante o quê? Lembra que eu falei lá no começo que a sua estrutura precisa estar de acordo. Ok, você não ter um local ali específico que você possa montar armário, guardar tudo, mas você precisa ter um tanque para lavar esses utensílios, esses produtos, esses, né, panos, tudo mais. Por quê? Eu não posso utilizar a pia da cozinha, onde eu utilizo para higienizar os utensílios, as louças, às vezes onde eu utilizo para higienizar hortaliças, frutas, tudo mais, para lavar pano de chão. Olha o risco da contaminação cruzada. Então eu preciso ter um tanque, pelo menos, onde eu possa, porque banheiro também não. Então tudo é risco de contaminação, a gente pensar em todo o fluxo ali no nosso dia a dia, tá? E aí, se nesse local onde você tem o tanque, você tiver como, né, o espaço para guardar os produtos e objetos ali, perfeito. Caso não, fica só o tanque mesmo, e aí na cozinha ou até mesmo dentro do banheiro, você pode montar um armáriozinho, prateleiras, onde você deixe segregado esses produtos para evitar o risco, né, de contaminação cruzada da sua área de manipulação. Em muitas inspeções eu ia e encontrava inseticida em cima da bancada com a pessoa lá manipulando alimentos, água sanitária, né, desinfetante ali de piso para né, fazer a limpeza ali junto com caixa de estoque de mercadoria de alimentos, de embalagens, que também a gente tem que tomar uma atenção. Então, todos os produtos e utensílios de limpeza precisam ser segregados dos demais produtos. Falando do sanitário, além de alguns itens que nós já citamos lá, gerais, que se enquadram a eles, como a parte da pia, dispensadores e dos ralos, né? Você também precisa atentar ao vaso. O vaso, ele tem que possuir tampa e assento, tá? Ele não pode estar apenas o vaso lá exposto. Primeiro, que quando a gente dá descarga, o olho não vê, mas milhares de partículas a metros estão sendo, né, jogadas ali no seu ambiente, na pessoa que está ali dando a descarga, que acabou de utilizar o sanitário. Então, por isso que eu preciso ter tampa e assento para poder mantê-los fechados quando não estiver em uso ou quando eu estiver dando descarga, tá? Então, sempre muita atenção. Quebrou uma, soltou, se não der para consertar, tem que fazer a troca. E, gente, não é caro. Então, não é um item que eu tenha que fazer, nossa, eu só vou poder comprar mês que vem. Então, tem que manter a estrutura sempre de acordo, até para manter um conforto também para quem for utilizar. Muitas vezes, todos esses itens que eu falo, o proprietário ele investe no sanitário quando é separado, nos sanitários para os clientes, porque o cliente tem que ver tudo bonito, tudo lindo, funcionando, mas se esquece do sanitário do manipulador, e é ali que o problema se encontra. Então, todo o carinho e atenção que eu tenho com o sanitário dos meus clientes, eu tenho que ter com o sanitário do meu manipulador, sim. Agora, quando é um sanitário só para uso comum, a atenção é de acordo com as necessidades do manipulador. Então, todos esses itens que eu te falei precisam estar ok.
tá? E aí uma dica muito importante agora mudando de assunto. Cada estado, cada município, eles podem ter algumas legislações específicas referente a informações que vocês precisam ter, né, expostas no estabelecimento ali para os seus clientes. Então, sempre verifique todas as placas e cartazes que são obrigatórias à exposição no seu estabelecimento. Como, por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos a placa de proibido fumar, que é lei, né, desde 2009, e temos a placa também de proibida comercialização e consumo de bebidas alcoólicas por menores de 18 anos, também é lei desde 2011, e essas placas elas são obrigatórias estar visíveis, tá, aos clientes. Então sempre se atentem também a isso, ok? Você que é do estado de São Paulo providencie as plaquinhas, tá? E você que é de outro estado, verifique o que é ou não obrigatório. Às vezes podem esse tipo de informação não ser, mas de repente outros são. Então sempre verifique junto à vigilância sanitária do seu estado ou município. Então é isso, tá? Hoje, nessa questão de estrutura ali, a gente falou por cima ali, óbvio que tem que ter um olhar muito mais apurado, dependendo, como eu falei, das coisas que você vai fazer, do grau a mais ou a menos de manipulação de alimentos que você terá no seu estabelecimento, tá? Você, mais uma vez, que é comerciante da área de alimentos de Taboão da Serra e região e está precisando, chama aqui, ó. Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code e me chama para a gente conversar. Eu tenho certeza que nós vamos encontrar a melhor maneira de manter o seu negócio dentro das normas de vigilância sanitária. E para você que chegou até aqui, muito obrigado pela atenção. Semana que vem nós teremos outro tópico aí para dar dicas importantes para o seu dia a dia como empreendedor da área de alimentos, tá bom? E mais uma vez eu digo, curta, comente, compartilha, dissemine informação. Precisando de qualquer informação também que eu não tenha dito, né, no vídeo, manda aqui nos comentários e a gente vai se falando. E como eu sempre digo para vocês, mantenham-se sempre vigilantes, que o seu negócio vai fluir da melhor maneira possível. Tchau, tchau, vigilantes!